Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. Este Sem Edição é muito especial porque ele integra a série Cinema Falado, que comemora os 9 anos do Desde. O blog completou 9 anos em 1º de janeiro de 2020 e para comemorar estamos fazendo uma série de entrevistas com pessoas que fazem o cinema acontecer, o cinema brasileiro, o cinema baiano. E hoje eu converso com Solange Souza Lima de Moraes, que é cineasta, formada em cinema pela UFBA, produtora audiovisual com mais de 30 anos de experiência, Solange? E é proprietária da Araçá Filmes. Solange está aqui para falar um pouquinho, obviamente, da carreira dela, das experiências, dos filmes pelos quais ela já participou aí como produtora e também sobre o futuro do nosso cinema, do nosso audiovisual. Solange, desde já eu te agradeço pela presença aqui, por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Já sou fã do Monotemático, e quando ele me convidou, eu não sabia que ele era ele, e quando descobri, fiquei mais lisonjeada ainda. Então, estou me sentindo hoje no Monotemático, que é um projeto que eu acho fantástico e tem a vida longa também. Tomara, muito obrigado. Eu quero começar esse bate-papo te perguntando assim, como é que a menina de Lençóis se transformou na mulher de cinema? Então, eu nasci em Salvador, mas com 1 ano de idade meus pais voltaram para Chapada Diamantina. Ficamos um tempo em Estiva e depois em Lençóis. E lá eu fiquei até meus 26 anos de idade. Com 26 anos de idade eu me formei com 17 e aí eu passei no vestibular aqui para Facom, fiz uns 3 semestres, meu pai quis que eu voltasse para Lençóis, aquelas coisas antigas, mulher, faculdade. Eu voltei para lá. E aí trabalhei na prefeitura de Lençóis com o Emanuel Calmo Maciel, que a gente chama de Manu, que foi minha regra e meu compasso. Ali na prefeitura eu aprendi a lidar com gente, aprendi a lidar com a sociedade, aprendi que a gente está ali para receber, a gente está para receber informações e não para dar informação, que a gente é uma representação social. Acho que ali começa tudo. E aí eu fiquei 6 anos na prefeitura. Foi quando a gente conseguiu, com a ousadia da gente, ele tinha 33 anos, eu tinha 19 anos, e a gente conseguiu verbas para Lençóis, construir rodoviárias, ruas, então eu me senti gente, e preparada para administrar. E aí é que eu vou para o cinema. Mas antes disso, com 10 anos de idade, assim que eu cheguei em Lençóis, saindo do tanquinho, que é ao lado de Lençóis, eu vi Orlando Senna rodando um filme chamado Diamante Bruto. E Orlando é filho de Lençóis, E a mãe dele era muito amiga da minha mãe. Mas meu pai proibia de ir para o set de filmagem. Não podia ir, que era coisa de vagabundo. Não sabia ele que a filha mais tarde ia ser uma vagabunda, Então, aí eu assisti, 2 cenas eu assisti escondida e me apaixonei por cinema. Mas aí ficou guardado no inconsciente. Até quando o Manu entrega a prefeitura e eu falei, poxa, eu vou fazer mais o que aqui? Porque eu me identificava muito com uma forma dele administrar. E quando entrou o segundo, eu fiquei assim uns 3, meses, mais ou menos, mas não aguentei, pedi demissão. E aí vim para Salvador. Cheguei aqui, eu fiz um concurso de banco econômico e aí passei, nunca era chamada. Como Silvinha era filha de um dos caras que era do acionista do banco econômico, eu fui atrás dela, falar com ela, Silvinha, ela disse, eu não gosto das coisas de pistolão, mas eu estou abrindo uma produtora, se você quiser trabalhar comigo. Aí eu rapidamente liguei pro meu pai e falei, não vão chamar mais pro banco. Mentira também, E eu vou para Truque com Silvinha. Como ele conhecia Silvinha, Moisés Lençóis, que ela tinha dado aula em Lençóis, foi minha professora em Lençóis, aí ele aceitou. E aí eu fui trabalhar na Truque, eu trabalhei 6 anos na Truque. Lá eu fiz, o primeiro filme que eu fiz com eles foi o Canudos Não Morreu, com Paula, Jorge Felipe, Jorge Alfredo, Araripe, uma turma, Aí depois a gente foi para a Truque funcionava no Profissional Center, era uma sala pequenininha. Aí depois vimos para Ondina, rodamos o filme de Araripe, Mistério Abracadabra. Aí rodou o filme de Edgar Navarro, Talento Demais. Rodou o filme de Fernando Bellens, Héteros da Comédia. Rodou o filme de Joel, A Penitência. Rodou o filme de Jorge Alfredo. Aí já foi uma poesia, não lembro os nomes do filme. Aí depois fez Olho Aqui do Matos, que foi Jorge Alfredo e Moisés. E aí foi o primeiro longa que a gente rodou lá, que foi o Três Estados da Bahia, que é um divisor de águas para todos nós da geração que fez cinema, porque era 20 anos sem rodar um filme.
A fundação tinha feito um edital para 3 curtas de R$50 mil cada uma. E Moisés teve a ousadia de reunir todos e fazer um longa-metragem como se fosse o primeiro longa-metragem depois de 20 anos. E aí o Estado achou que ele não ia fazer, todo mundo achou que ele não ia fazer, ele acabou colocando dinheiro próprio e tal. Fez o filme e com esse filme a gente convenceu o governo do Estado que estava na hora de ter o edital, que tem o primeiro edital que ganha de carnaval. Acho que como filme eu me lembro, né? Lá atrás. Então, assim, esse filme é um divisor de água para todos nós, para mim, Sofia, Henrique, Lula, Paulo, essa turma toda que passou pela truque, né? E que aprendeu a fazer cinema. E conheceu uma forma mais profissional de fazer filme, né? Que entra Sérgio Machado, que tem acabado de sair do filme de Walter Salles, então criou toda a equipe dinâmica para trabalhar, como Agora é Cinza, primeiro que a gente rodou, depois a gente rodou o Diário, que foi o pai do Rock, depois o Eliara, que era o Diário do Convento. Na truque, minha mãe teve um câncer terminal e tal, e eu preciso ganhar mais dinheiro, eu pedi licença a Silvinha para ir para fazer o Tieta, né? Que você fala que é diário de Berimbau. Então eu fiz o Tieta e quando eu voltei eu pedi ela para sair da truque. Ela falou que eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer lá e que estava na hora de lançar outros voos. Ela mesma disse isso para mim. Aí eu fundei a Araçá Azul com meu marido, com o Tito, que foi em 98, né? A gente logo que eu fundei a Araçá Azul, eu fui quando eu estava saindo do Tieta, não voltando para a truque, minha mãe tinha falecido. Meu pai já tinha falecido um ano antes, e aí eu fui preparar a Araçá Azul para trabalhar. A gente fez um filme de equipe, pênalti, né, em grupo, né, mutirão, fez votação de Paulo também, mutirão, mas a Araçá Azul também assinando. Era uma empresa que tinha nome de estrutura, né, lógico. E aí fez o filme de Sofia, O Cega Seca também, fez o de Lua, No Terra do Sol, fez o Caçador de Saci, fez o de Fábio Rocha, o Rosto Autônico, o de Jorge Almeida, Hansen Bahia. Então fiz vários curtas assim, né? Até eu sair fazer, depois eu fiz paralelo com pessoa física, eu fiz o Michael Jackson, né? Que é nesse Inter também. Né? É um videoclipe, que Pia Castro era a produtora, né? Me chamou, Vicente Amorim estava na direção. Bel Diegues também estava trabalhando, fazendo a segunda direção junto, né? Foi experiência inédita, um projeto grande, internacional, com a equipe brasileira, a equipe americana, com grana, né? Com muita grana, pagando a gente bem essa semana. Então foi um segundo salto. Nesse mesmo caminho também eu fiz o Canudos, do Sérgio Rezende, eu fiz a parte de cuidar do elenco, né? Não era bem a produção do elenco, eu assistia a produção do elenco. Recebi os atores aqui, encaminhava para Canudos lá e fiz uma captação de recursos por fora. Com a Gulani eu fiz também captação de recursos para o Narrador de Javé, foi quando eu conheci Fabiana e Caio, né, na época. Acho que Moira Catano também está entrando no filme também nessa época. Então aí eu comecei a conhecer os produtores de fora, né? E logo depois eu fiz os Filhos de Gandhi com a Conspiração Filmes, que é Lula Buarque de Holanda estava dirigindo, né? Então isso aí foi tudo já fora da truque, montando Araçá, sem saber quem que eu era ainda, como é que eu ia ficar nesse mercado, aprendendo um pouquinho de cada coisa. Aí Moisés me chamou de volta para fazer o Samba Riachão, eu fiz o Samba Riachão, fazer uma coordenação de produção, né? Da truque, Jorge Alfredo, que ganhou vários prêmios e tal. Aí Henrique me chamou para fazer os Novos Baianos, que não é bem, os Novos Baianos era um nome antigo, numa entrevista com Orlando, virou Filhos de João, Retrato do Brasil Musical, né? E aí a gente fez com a Caia Coragem, eu, Henrique, Kibe e tal, com R$30 mil, um prêmio de Henrique tinha ganho. Aí depois eu ganhei um prêmio de finalização, que a Dom finaliza o filme, né? Que também foi bastante premiado. E nesse meio do caminho a gente ganhou para o primeiro longa da Araçá, que foi Estranhos. De Paulo Alcântara, né? Que é o roteiro de Carla Guimarães. Aí a gente rodou Estranhos e teve aquele paradeiro novamente, a gente ficou fazendo filmes aqui e ali e tal, mas os editais da Bahia ficou saindo 2 anos. A quem ganhou foi sempre assim, as pessoas que já têm nome, né? Então a gente não tinha currículo para ganhar. Até quando eu conheci Geraldo, meu marido, que faleceu há pouco tempo, e aí com ele a gente montou uma carteira de filmes, que foi A Pele Morta, que a gente rodou agora, que ele deveria dirigir, mas faleceu 3 meses antes de fazer a pesquisa e dirigir. Então eu convidei 2 filhos dele, eu da segunda mulher e da primeira mulher para dirigir os filmes, poder ter
Cinema Misturado todo mundo. Claro. É o Bruno Torres e a Denise Moraes, eles dirigiram o filme. Aí o de Orlando também foi feito, escrito enquanto o Geraldo estava vivo, que também ganhou, o Geraldo Santos já rodou, que é o Noite do Paraíso, o Geraldo foi a Pele Morta. E agora a gente rodou o Nina, que é o roteiro de Samuel, dirigido por Paulo Alcântara também. E aí eu volto ao começo, né? Que eu acho que aí eu fecho um ciclo do cinema, da produção, e é onde eu entro em crise. Porque entra em crise o Brasil, né? E entra em crise, consequentemente, a gente. Então, está tudo parado, as leis não foram votadas ainda, a gente está indo numa guerra no Congresso para que o FSA não seja extinto, a lei do audiovisual terminou o prazo, não foi reabilitada. Né? Eu voltei ao princípio, eu procurar empresas que fazem captação de recursos para ver se eu posso captar e tal, mas o mar não está para peixe, né, nesse momento, então a gente está repensando o audiovisual. E eu estou me questionando se eu sou mesmo da produção do set ou se eu sou de uma parte anterior, que quando você recebe a ideia, você empacota ela, você entende que ideia é essa, você capta recursos, né, e entrega para alguém produzir. Depois volto para minha mão como distribuidora para pensar o mercado e distribuir. Eu estou agora nesse meio do caminho aí, tentando me entender quem sou eu. Muito interessante. Agora eu fiquei curioso, por que você deu o nome Araçá Azul? Então, foi eu que dei, foi Tito, né, que era meu sócio na época, que foi o Araçá, porque ele tinha um grupo de teatro que chamava Araçá Azul, que era sócio, ele faleceu, e em homenagem a Caetano, claro, né, que é aquele só para entendidos. Então, foi Tito que escolheu. Tanto que hoje em dia está passando a ser Araçá Filmes, porque eu estou trocando de nome, saindo da Araçá Azul para Araçá Filmes. Até por algumas superstições também, né, que o Araçá Azul foi o filme CD menos vendido, Caetano, fez toda aquela polêmica e tal, então eu estou meio que indo para o Araçá Filmes, né, que é o que a gente está assinando agora, está em transição. E aí eu sou assumi Araçá Filmes também e distribuidora, né. E eu também fiquei um tempo muito sazonal, que foi assim, produzindo pouquíssimas coisas, mas não pela Araçá Azul, porque quando eu entrei na política do audiovisual, eu fiquei 10 anos na política. Então, 10 anos sem captar, 10 anos sem produzir, por questões éticas, né? Que eu achava que eu tinha muitas portas abertas para mim. Tinha reunião com o presidente da República, por causa do Conselho Superior do Cinema, tinha reunião com o Desenho Bahia, tinha reunião com o BNDES, tinha reunião com o BRB, ou seja, os canais são abertos, todo mundo sabia quem era Solange, então, e sabia que eu era presidente da entidade. Então, eu criei políticas, mas não participei delas. Então, tanto que quando eu aciono a UFSA, eu fiquei 2 anos, foi quando eu entreguei a BD Nacional, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, eu entreguei em novembro de 2011 e só entro no edital em 2013. E eu fico você fica se afastando, né? E aí eu não fui quase nada, porque foram 13 anos do meu, né? Desde 2013 a gente começou a implantar políticas audiovisuais com a BD. O FSA, meu marido, foi um dos formatadores do FSA, né? A lei do visual também é criada por ele lá atrás, quando ele foi secretário audiovisual na Link. E quando a gente acionou, a gente ganhou só um dele de Orlando, né? E aí ele faleceu e também as coisas mudaram e a gente não pegou mais nada. Tem mais 2 séries prontas aí, assinadas com o canal, mas assim, não ajudou, né? Então a gente também não pegou a grana. E por isso que eu estou repensando tudo mesmo, se eu sou essa produtora ou se eu sou mais uma pessoa de formatar e dar visibilidade aos projetos, entendeu? Entendi. Você falou aí de sua experiência lá na Truque Filmes e você mencionou algumas mulheres, né, que participaram ali da convivência do trabalho com você. Como é ser mulher no cinema aqui no Brasil, aqui na Bahia? Diante de todas essas discussões que a gente tem, até o feminismo mesmo, de muita gente achar que a mulher não tem a mesma competência, enfim, isso não existe. Mas como é ser mulher no cinema? Você começou lá, já tem experiência muito grande. Então, eu entrei num cinema muito masculino, né? Que a turma era muitos homens, só que esse vi era de mulher. Tinha a Maria Ângela e a Ana Nossa, que aparecia assim, em algumas produções para trabalhar com meninos. Tinha a Marisberta, que era esposa de Ambelino, que também fez alguns trabalhos com a truque. Mas eu mesma, desde a truque, era vinha eu, né? Só que como eu conheci todo mundo em Lençóis, e os meninos sempre falaram, boa vida, de bem com a vida,
é uma turma que não é machista, pelo menos ao meu ver, eu vejo eles muito interativos, né? Moisés, Paula, Aripe, Gil Alfredo, Gela Varro, Fernando Beles, eram pessoas muito assim, eles me carregavam no colo, então era como se eu fosse a filha deles, né? E aí eu me senti em casa, então eu não tive esse diferencial. Quando a gente fez o Estado da Bahia, que veio uma equipe de fora, eu senti, né, que o masculino só ouvia a voz da mulher quando gritava, né? Então, às vezes, se chama de histérica no set, quando você tem que dar uma voz de comando para ser atendido, né? Mas a produção, se você fizer uma leitura nacional, é mulher. Sempre a maioria é mulher para a produção. E aí, claro que nós agimos, e eu acredito, pela nossa competência, mas eu creio que o masculino não enxerga assim. Enxerga como se a produção é a mãe, né? A que dá o café, é que manda o carro pegar na porta, é que não deixa nada faltar no set, porque, infelizmente, isso não é uma leitura só do masculino, não. É uma leitura acadêmica. Eu fiz cinema, eu me formei em cinema, e eu via que a universidade não tem nenhum cuidado com a produção. Quando eu ia falar sobre, por exemplo, eu estava bem na época da implantação do FSA. Eu falava, eu tive reunião hoje no Conselho Superior de Cinema, eu tive reunião hoje no CNPC, que era o Conselho de Políticas Nacionais para a Cultura, né? Eu tive reunião hoje, vamos falar que hoje passou a lei tal. Aí alguns professores diziam assim, vamos parar com essa aula de falar de política. E não era política, mas era tradução e era cinema, porque era política do audiovisual, né? Mas era como se eu estivesse interrompendo a aula para falar de política e de produção, entendeu? Então, se você não vê ali no currículo a aula de produção, não tem faculdade de produção, porque eles acham que produção é carregar piano, então qualquer um pode fazer produção. E aí, depois que eu comecei a estudar mais a produção, é que eu vim entender que sem a engenharia da produção não tem cinema. Porque eu ganho um prêmio, eu rodo porque o diretor quer rodar, porque o cara que é meu coprodutor quer rodar na hora, porque as pessoas acham que tem que rodar amanhã, porque você tem um prazo da Ancine, e aí você vai a reboque, tocando. Aí na hora você tem que ter aula no set, tem que ter um carro para pegar as pessoas, você tem uma grande mãe, vai resolver isso. Mas para onde é que esse filme vai? O que é que vai ser feito dele? Que história eu estou contando? Para que público é esse? Então isso não é questionado. E eu acho que quem questiona isso é a engenharia da produção, né? E aí é que eu vim mudando todo o meu pensamento nessa pesquisa, nesses estudos que eu ia falar mais na frente sobre isso. Então, assim, eu ser mulher no cinema, aparentemente não teve nenhum impacto para mim, porque eu sempre fui muito vendaval, né? Eu sou ariana, né? Então eu saio tocando fogo em tudo. Difícil eu estar baixando a cabeça para, né? Porque é homem, ou porque é dono, porque é dona, na minha cabeça isso não passa, tá? E tudo é igual, vai trabalhar igual. Mas eu senti nessa equipe de fora um pouco isso, né? Os homens acham que é estéreo, tá naquela frente, porque tá numa voz de comando, né? Embora eu não sou diretora, eu me formei em cinema para ser diretora, lógico, porque é assim que a academia lhe forma, não te forma para ser produtora, cinema para ser diretora ou roteirista, ou até diretora de arte, né? Mas, ou fotógrafa, mas nunca para produção. Então eu tive que fazer filme, tive que dirigir filme, porque fazia parte do currículo, lógico. Hoje em dia eu quero dirigir documentário, estou com 2 projetos para fazer, mas ainda não enfrentei a equipe masculina do set e agora está migrando, já tem mulheres fazendo fotografia, já tem mulheres montando, tem mulher fazendo câmera, tem mulher fazendo maquinária, pouco ainda, né? Mas tem. Então assim, meio que muda isso, né? Entendi. Então, o impacto eu particularmente não senti, mas eu sei que é difícil, principalmente quando eu percebi isso com a Diara dirigindo, que ela era mulher, e Sofia também, né? Cecília Mara também que produzia. Então, assim, eu sentia que existe um grupo masculino ali, então a mulher da voz de comando tem que estar muito segura do que quer, né, para poder seguir em frente. Então, essas 3 mulheres que eu trabalhei com elas como diretora, me passaram essa segurança, porque elas sabiam o que elas queriam, então por isso elas podiam dar ordem. Na Facom, né, tem um curso lá de produção e comunicação e cultura, que a gente chama de produção cultural, e que os relatos também são muito parecidos com isso que você trouxe, assim, né, de olhar a produção como algo que não é tão importante, né, e a gente tem que desmistificar isso mesmo, porque todo mundo é importante para fazer a coisa acontecer, né? Tá. Porque se uma peça ali não tiver, vai ficar comprometido o trabalho. Eu digo assim, desde o boy de set, se ele atrasar com a água, vai jogar as pessoas, pode todo dar um piti no filme quando não teve água para beber, né? Mas a produção é muito mais, ela é muito mais, como dizer, cervical,
ela é uma coluna. Se você não tiver uma boa produção, o filme cai, entendeu? Então, é por isso que ela é importante desde quando você compra a ideia até quando você vende. E acho que é por isso que os Estados Unidos tem um cinema indústria e nós temos um cinema autoral. Porque o cinema indústria está preocupado com o que ele vai entregar e empacotar. Então, ele sabe que esse filme aqui só vai atender a comédia, esse aqui só vai atender a pesquisa e cultura, esse aqui só vai atender... Então, ele sabe as gavetas. Quem cria as gavetas é o cinema americano, né? Cinema de gênero. Que todo cinema tem mais de um gênero, lógico. Mas para vender, eles empacotam, né? Então aí você tem que saber o que está fazendo. Claro que eu sou super fã do cinema autoral, eu respeito muito mais a ideia. Quando estou no set, para mim, o mais do set é o diretor. Mas só que para o diretor ser um bom maestro, ele tem que ter uma coisa bem pré-produzida antes, porque senão ele vai ser um maestro histérico no set, entendeu? Porque ele não vai ter o que ele vai estar pedindo, então a demanda não está sendo atendida e ele vai ficar inseguro automaticamente, né? Lógico. Então, acho que a produção é a forma cervical do cinema, na minha cabeça. Mas como eu formei cinema. Com certeza. Você até já adiantou aqui, né? Falou de algumas produções das quais você participou. Capitães da Areia, Jardim das Folhas Sagradas, Tieta, Brilhante, né? Longe do Paraíso, Pele Morta, Nina, Estranhos, enfim. Aí alguns documentários, Filho de João, Samba Riachão. E aí você falou do videoclipe de Michael Jackson, né? Que Eles Não Olham Para Nós, aquela música, né? Que foi dirigido por Spike Lee. Aí eu queria que você só falasse um pouquinho detidamente sobre isso, assim. O que é que você aprendeu, né, nesta experiência, né? Porque a gente sabe que eu não quero dizer que um é melhor nem pior, mas a gente sabe que essa galera que vem do exterior, que já tem um know-how muito diferente do nosso, pode ensinar bastante e a gente tem que aprender para aplicar aqui para fazer essas coisas tão boas quanto as deles também. Então, como foi esse aprendizado nessa produção do clipe de Michael Jackson e também lá com o Tieta do Agreste, que foi seu primeiro longa, né? O Tieta, eu digo que o Tieta foi minha faculdade, né? Porque foi a primeira vez que ele... Porque assim, antes de a gente produzir o cinema, a gente fazia tudo. Então, por exemplo, eu era produtora de base, né? Sempre na Truque. E aí, como produtora de base, eu tinha que conseguir tudo. Então, eu conseguia do carro, apoio, às vezes até roupa que precisava para o set, com quem é que ia perguntar e tal. E quando eu cheguei no Tieta, eu não podia mexer em nenhum departamento, porque era tudo departamentalizado. Então, direção de arte, figurino era figurino, né? Produção era produção, direção, ninguém estava na seara do outro. Claro que a produção de base, que também foi o que eu fiz no Tieta, é o alicerce. É onde você fala com todos os canais. Então, a direção vinha falar comigo, falando de tantas horas de dia. Aí precisa imprimir não sei o quê, faz a xerox, né? E eu ficava muito com o Vicente ali colado, vendo ele fazer as horas do dia, análise técnica, para aprender também, lógico, né? E a direção de arte, ela era bem diferente, porque ela já trazia para mim o que ela queria. Então, primeiro chegava uma produtora de arte, que fazia toda uma pesquisa de campo, aí ela fotografava tudo, fazia um caderninho, aí trazia para a Lia Reia, que era a diretora de arte, que aprovava ou não as várias ideias que ela trazia, né? E, tipo, tem a cama da Tieta, aí ela trazia 3, 4 tipos de cama, a diretora falava, eu gostei dessa, então essa que a gente vai contratar. Uma coisa ou outra, a diretora de arte ia, mas a Luciana da Justa, a Luciana Mota, que era a produtora de arte, é quem fazia para campo pesquisar tudo, né? E ela trazia isso. Hoje mudou, está muito engraçado isso, porque existe produtor de arte ainda, no cinema de hoje, na academia que eu trabalho, as pessoas eles não produzem carro, não produzem arma, porque isso é da produção. Mas existe uma escolha estética que eu não posso escolher qualquer arma para colocar ali, ou qualquer carro, porque o diretor de arte tem que me dizer que carro é. Então, aí eu pensando que o cinema ficou mais complicado, porque naquela época era departamentalizado, mas tipo, o produtor de arte cuidava da produção do arte, eu não me metia. Eu dava o cheque, calção, liberava o dinheiro, mas eu não ia fechar uma arma, nem ia fechar um carro, porque isso tudo estava na produção de arte. Hoje em dia tem o produtor de objetos, que produz os objetos do set, tem o contra-revista que recebe para poder colocar no set, mas o produtor de arte produz, eu ainda não sei ainda o que ele produz, porque muitas coisas vêm pra gente, então fica meio confuso isso na minha cabeça. Ou eu que estou velha também, não sei. Então isso me mexeu. Então assim, o Tieta, ela foi toda a estrutura de um curso, posso dizer assim, de mestrado, doutorado, né, fazendo o Tieta, entendendo esses departamentos, essas coisas departamentalizadas. Eu esqueci uma champanhe, que foi minha maior gafe, porque mandaram buscar champanhe e a tinta ia estourar. Aí eu peguei e falei, quanto é que tá champanhe?
champanhe para R$200. Ah, não, comprei uma cidra. Comprei uma cidra e levei. Aí não era assim, tem que ser um moed de Chandon, porque a Tieta era rica, precisava, né? E aí, quando eu falei, ai, Cacá, comi um furo. Aí a Cacá disse, não, Solange, você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, é função da arte. Se a arte não levou, né? Então, não é obrigação sua. Né? Mas assim, foi o meu maior furo dentro da produção, né? E que eu não sou pintura de arte. Então eu produzi a champanhe errada, eu achei que ia ser uma champanhe para estourar, tem que ser um molho de Chandon. Né? E aí eu sobrei. Então o Tieta foi isso. O Michael Jackson, para mim, não foi tão diferente. Primeiro porque era nós que produzíamos, então toda a parte de Salvador foi produzida pela gente. A produtora que estava comigo foi a produtora do Tieta, que era a Bia Castro. Então foi a mesma diretora de produção que estava produzindo o clipe. Né? E ela é uma puta profissional. Tudo que eu digo que ela para mim é professora de produção. Né? Porque ela é incrível. Uma frase que ela me falava que eu não esqueci nunca foi: um verdadeiro produtor não transfere os problemas para os seus estagiários nem para os seus subalternos. Ela está ali para resolver a produção. Ela até pode chamar na sua sala, chamar a atenção, porque esqueceu, mas ela não está ali para apontar o dedo em quem errou, ela está ali para consertar. Então, isso de Bia eu acho maravilhoso. Hoje em dia é difícil você ver isso, está sempre alguém tocando culpado, e eu acho super errado. Eu tenho que resolver o assunto, né? Foi o que ela me ensinou, então foi com ela que eu fiz o Michael Jackson. Vicente Amorim era o assistente de Cacá Diegues no Tieta, e foi o assistente do Spike Lee, representante a equipe brasileira. A Bel Jackson também foi a segunda assistente do Tieta, que também estava com o Vicente. Então, eu não vi nada diferente assim no set, vi dinheiro. Claro, né? Muito. Porque era tudo pago. A gente, Tito, que era meu sócio na Araçá, na época estava gerente no Brasil. Então, às vezes, a gente precisa de um caminhão de dinheiro. Um caminhão de verdade. De ir lá de Freitas, sacar a grana, vir um carro forte e entrar no set para pagar as pessoas. Porque a grana vinha em dólar, convertia para pagar as pessoas. Então, assim, essa foi a diferença. Mas o profissionalismo, eu tinha pego esse know-how no Tieta. Vicente Amorim, para mim, era um dos melhores dessa direção do Brasil. Hoje em dia ele está diretor, né? Bel Diegues é de uma competência incrível e a Bia Castro maravilhosa. Então era Vicente e Bel no set e eu e Bia na produção. E aí contratou várias produtoras aqui, né? Que também tinham trabalhado com a Rino Tieta. Então isso foi bem legal, porque eu achei que a gente foi a equipe que já vinha numa coesão bacana do Tieta e foi para o Michael Jackson, entendeu? Então a diferença foi ver que o Spike Lee era muito legal, que era um cara simples, não era metido, sacou? Ver o Michael Jackson, a gente construiu toda a estrutura de comida especial para ele e tal, porque não podia comer isso, não podia comer aquilo, na hora que botou a comida da equipe, ele pulou para de e comer a comida da equipe. Olha. Então assim, tudo isso foi bacana de ver que são pessoas normais como a gente, não tem nada diferente. O que para mim, o que faz o cinema americano ser melhor do que o nosso? É o dinheiro. Porque, por exemplo, se você vê um filme do americano, é 40 milhões de reais. A gente faz 1 milhão, 2 milhões. Então a gente é muito melhor, entendeu? Porque a gente, com 2 milhões, a gente faz o que eles não fariam. Não fariam, porque eles não estão acostumados a isso. Um total, eu lembro que eu era presidente da Nacional e estava tendo um filme em Manaus. E o cara veio e cobrou, tipo assim, 40 mil para ver um total. E aí o cara falou assim, tem alguém aqui que faça? E o rapaz que era o produtor local, o Chicão, falou, tem, sim, sabe o que é? Assim, o cara apresentou o desenho para ele faz. O cara cobrou tipo assim, R$200. Aí o cara falou, não, vou te dar R$2.000, porque eu pagar 40, entendeu? Então assim, nós temos a mão de obra, existe um descuido com a formação técnica, isso eu acho, né, que acho que devia ser feito. A gente até tentou fazer quando era presidente da BD, criar cursos e tal. A gente está voltando agora aí, que chama Cine Cinema, Cine Técnico Cinema, que foi a minha enteada que desenhou para mim, Marta Moraes, que é trabalhar os técnicos. A gente tem um excelente eletricista aqui, que é Orlando, todo mundo fala dele, que vem de fora. Pedro Samuel, fotógrafo, Hamiltinho, vários outros fotógrafos que tem aqui, que são técnicos, né, e que são bons, mas não forma. Não sei se não forma, porque a gente despreza todo mundo no set, o diretor de arte, o fotógrafo, o diretor, e ninguém enxerga quem está ali. Porque se você não tiver um bom maquinista, você não faz um traveling bom, você não arma uma grua maravilhosa, você não bota uma luz fantástica se não tiver um bom eletricista. E nós temos aqui na Bahia. Só que a gente tem poucos. Então a gente mesmo sentiu isso, porque estavam rodando 3 longa-metragens ao mesmo tempo, não tinha técnico. Teve que trazer de fora, entendeu? Porque faltava. Então acho que falta a formação da mão de obra técnica,
falta a gente entender que o cinema é essa orquestra, né? Que se falta um, o outro não funciona, né? Mas os que tem são muito bons mesmo. Então as pessoas de fora elogiam muito, não deixam a desejar, né? Então, por exemplo, a gente tem como, para mim, uma das melhores diretoras de produção aqui de Salvador é Cláudia Reis, que vai trabalhar muito com o pessoal de fora. E tem também Camila, né? Que são as duas que eu vejo mais produzindo, assim, né? No cinema. E são fantásticas, todo mundo convida elas duas para trabalhar fora o tempo inteiro, né? Tem a irmã de Cláudia, a Sandrinha também, mas assim, são pessoas que são altíssimos profissionais que estão aí para trabalhar. Então a gente não dá importância para a cadeia produtiva do audiovisual. Está sempre o diretor de arte, o fotógrafo, né? E o produtor, que é o dono da produtora, que ninguém é doido de não respeitar. Mas o diretor de produção é uma pessoa que é pouco falada. E o diretor de produção é aquele cara que pensa o set todinho, o set de filmagem, né? Para ver como é que ele acontece. Então, assim, é uma estrutura que mostra e que a gente não respeita. Entendi. Eu vou aproveitar o ensejo aí que a gente falou sobre videoclipes, enfim. Michael Jackson também é conhecido muito por ter feito videoclipes muito bem feitos, assim, né? Muito bem produzidos, enfim, com roteiro, etc. E aí o que eu percebo, né, como, enfim, pessoa que consome cultura, que houve um boom de videoclipes uma época assim, e depois parou e agora voltou com toda a força, né? Todo mundo que lança música, por exemplo, tem que ter um videoclipe. A que você atribui isso, assim? As pessoas começaram a enxergar essa importância do audiovisual nessa obra musical também? Não, eu acho que mais é mercado, né? A gente está migrando de mercado, a gente está saindo da telona para a telinha, né? Os celulares estão você vê muitas telas, a Netflix está aí também. É uma outra linguagem. Eu pode ter a volta. Pode. Gil está ouvindo. É isso mesmo, é sem edição. Sem edição, pode cortar. Eu preciso esperar um pouquinho. É porque eu estou dando entrevista aqui rapidinho. Pode entrar, fique à vontade. O meu computador está aí. É porque sem edição. Então, ela também é produtora, é roteirista. Então. É sem edição mesmo, para as pessoas sentirem o momento. Então. Aí eu acho que a gente está migrando de mercado, a gente está saindo da telona para a telinha. Eu acho que nunca vai acabar a telona, mas você sabe que são 8% da população brasileira, no nosso caso, que vai ao cinema, né? E assim, acredito que seja no mundo também. Nem todo mundo, não é um produto acessível, porque os shoppings são caros. Se uma família vai no final de semana, um shopping por pessoa vai gastar quase R$100, porque a pipoca, é o carro para estacionar, é o ingresso, né, tudo isso. E o mundo digital está muito palpável, né? Tá na mão de todo mundo. Sim. Todo mundo tem um celular. Você pode não ter uma caneta, que você está com aí agora, mas o celular você tem, entendeu? Você escreve com o celular, você escreve audiovisualmente falando, né? Então eu acho que os clipes voltam nessa batida, porque tem muitas escolas de cinema. A gente tem registrado, que eu saiba, da última vez que eu analisei, foram 62 cursos de cinema, né? E esses cursos de cinema estão formando muitos diretores. E nem todos necessariamente vão fazer cinema, né? A longa-metragem, né? Tradicional e tal. Então, linguagens vão surgir. Você vê que você está fazendo esse corte, tem pessoas fazendo portas do fundo, tem pessoas fazendo aquele mais um. Então, são várias linguagens surgindo. E o clipe volta com essa linguagem, né? É claro que tem um clipe que é filmado com cinema, altamente profissionalizante, aí a gente volta com o Michael Jackson, dirigido por Spike Lee, que é um cara de grande nome, que dirige o Michael Jackson, que é outra estrela também, né? Da música. Mas tem muita inovação. Então, eu mesmo, quando fui presidente da BD, eu criei um projeto chamado Cinema em Todas as Telas, que a gente fez até um evento em São Paulo, né, aqui na Fórum, que é a Zita Carvalhosa. A gente reuniu o Brasil inteiro, a gente reuniu a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo, né, todas as empresas de telefônicas, pensando que o novo suporte vai ser o celular. Minha sobrinha assistiu o Netflix para o celular, ou pelo tablet. Né? Então, normalmente é o que a pessoa vai fazer. E aí o jovem, ele vê numa vida acelerada, que é a vida do Instagram, que é a vida do Facebook, que é os stories, que é o YouTube, né? Então, ele não tem paciência para ver 1 hora. E aí o clipe conta uma nova história também, né? E não por acaso, para mim, o papa do documentário, o cara mais famoso do cinema, que ensinou durante anos na escola de Cuba, que é o Santiago Alves, é o pai do clipe. É que monta o Now, aquele filme todo contado com música e imagens, né? Que é considerado uma montagem
um dos melhores, o cara que estava melhor do mundo, que era clipe. Então eu acho que esses jovens também vêm descobrindo isso, esses novos formandos, né, dos cursos de cinema, de publicidade. E aí o clipe volta com toda a força, que é uma linguagem mais ágil, mais direta, né? E que você passa o recado mais rápido. Você está na fila do ônibus, você na fila do banco, você na fila do médico, você na farmácia. Você assiste um clipe rapidamente. Sim. Então eu acho que o clipe volta mais porque o mundo está numa linguagem mais acelerada do que mesmo porque está mais profissional ou menos profissional. Porque um celular, esse meu sonho é 4K. Então, é uma câmera que tem, nunca acho que vai superar um trato de prata, né? Mas de alguma forma a gente caminha para outro mundo. Consegue produzir, né? Você falou aí já por 2 vezes que, né, trabalhou numa associação aí de cinema, não é isso? Associação de documentarista. Isso, você também já trabalhou na gestão, né, desse todo o processo, tanto produção como gestão, então você tem essas 2 visões, né? Foi conselheira do Congresso Brasileiro de Cinema, não é isso? Criou o Centro Brasileiro pela Diversidade Cultural, fundadora e ex-presidente da Associação Baiana de Cinema e Vídeo, presidenta da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas. Como é que a gestora ajudou a produtora e vice-versa? Olha, eu trabalhava na trupe quando eles estavam refundando a BCV Bahia, porque já existia, né? Então, é aí que eu conheço a BCV. Então, a produção é que me deu know-how de que a gente precisava ter políticas públicas para o audiovisual. Por isso que eu acho que também na academia tem que ter profissionais técnicos trabalhando. Porque senão você fica muito no campo das ideias e mais na hora de produzir você não produz. Claro que tem que ter o campo das ideias, tem que ter a teoria. Eu fui fazer faculdade depois de 20 anos de cinema. Né? Por quê? Porque eu precisava da teoria, eu precisava de embasamento, eu precisava conhecer os teóricos, precisava conhecer as escolas de cinema, precisava conhecer a pesquisa, a poesia, para nos meus projetos eu dar um caldo mais grosso, né? e vender, empacotar uma proposta muito mais interessante. E foi o que eu consegui na universidade, fazendo o curso do BI de Artes, que termina a minha situação em cinema. Né? Então ali o que mais me fez conhecer não foi nem a parte de concentração do cinema, foi a grande área, porque a grande área me permitiu fazer geografia, me permitiu fazer economia, psicologia, direito, tinha o curso de artes, né, a disciplina de artes que era fantástica. Então a gente tinha um leque de conhecimento em todas as artes e na parte administrativa, né, com iniciação, para trazer para mim como produtora, porque quando eu como produtora, eu vou comprar uma ideia. Para eu comprar uma ideia, eu tenho que ter um advogado. O advogado tem que me dizer se eu comprei bem ou mal e até quando eu posso reproduzir essa ideia. Se eu comprei ela para produzir um filme, se eu comprei ela para um filme, para série, se eu comprei ela para filme, série, revista de quadrinhos, se eu comprei para ela filme, série, revista de quadrinhos e games. Né? Até quanto tempo eu tenho esse poder de trabalhar essa ideia, porque a ideia ela é patrimonial, ninguém nunca toma. Né? Sim, então, e se eu for daqui 10 anos refazê-la, eu vou ter que novamente, né, procurar essa pessoa. Então, assim, tudo isso está imbricado na ideia. Depois da ideia, eu parto para a parte de contratação. Então, vem contabilidade, vem administração, né? Eu tenho que fazer contato com as pessoas, eu tenho que pensar quanto tempo eu vou trabalhar com isso, vem a captação de recursos, vem imagem, vem retorno, vem marketing. Então, é um campo muito grande, né? A área da produção. E aí, quando eu fui para a academia, nessa parte da grande área, eu encontrei esse estofo, esse colchão, para poder eu né, me respaldar. E foi aí, na UBI de Artes, que eu acho que é o curso mais interessante disso na universidade. Eu acho que a universidade devia migrar toda para ser assim, mas tem a resistência, né, que não deixa, é uma pena. Mas, assim, eu aprendi todo esse estofo da escrita na academia. Mas eu trago a prática de 20 anos. Então, eu acho que a academia tem que ter, por exemplo, se a produção é tão subestimada dentro da academia, que eles acham que não vale a pena ter um curso de produção, para se formar em produção, que valeria a pena, podia ser de 3 anos, mas valeria, faça uma extensão, um curso de extensão, que vai durar 6 meses, 1 ano, e você tem um trabalho em cima disso. Então, você forma em cinema e faz um mestrado em produção, um mestrado, sacou? Para poder você ter um conhecimento mais profundo do que você faz na produção. Porque muitas coisas a gente deixa de amarrar na produção por falta de conhecimento. Então, você não vai aprender tudo só na prática. Você tem que ter a teoria também, né? Então, eu acho que eu fui eu fiz ao contrário, né? Eu fui para a militância tentar dar um estofo maior para a produção.
E aí eu fiz a BCV aqui, depois eu fui para a Binacional e eu entrei na parte de regionalização, de comunicação. Depois eu fui para a regionalização, pensando já nessa difusão, na descentralização das verbas, no dia não ficar só em Rio e São Paulo, é quando a gente cria os 30% do Fundo Setorial Audiovisual, e aí a gente faz um boom de produção, multiplica os produtores dos estados, exatamente porque o FSA tem uma obrigatoriedade de dar 30% de para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 10% para o Sudeste do B, que é Minas e Espírito Santo, e 5% para o Sul do país, né, que são quem está fora do eixo de São Paulo. Então, isso é um legado nosso, uma conquista nossa, uma obra nossa, e que muda a cara do audiovisual. Todo mundo está produzindo. Do Amapá, fazendo série, que é o estado pequenininho, com 16 municípios, né, ao Rio Grande do Sul e a São Paulo e Rio. Né? Então a gente tem esse novo, eu não sei como é que fica agora, porque a gente está 1 ano sem produzir, sem novos de ações e projetos, né, no governo. O FSA está no Congresso para ser votado, a gente está numa batalha imensa, aí as entidades, então eu estou vendo que está correndo atrás de deputados, senadores, eu estou um pouco fora para sair das entidades. Já fiz isso há muito tempo, durante 10 anos, agora é hora de parar. Mas tem muita gente trabalhando, né? E a lei do audiovisual que não foi renovada, então você não tem como captar. Tinha que ser verba direta. E o país não entende verba direta, por exemplo, como merchandising, como product place, que você, como os Estados Unidos faz, tem que valer para o dinheiro. Com sua marca aparecendo. A maior merchandising já feito no cinema é aquele Will, né? Da bola, que é que o cara no náufrago, que ele fica com a bola, é considerado o maior merchandising do cinema, que é com aquele, que é com a empresa do Vital, não, a empresa que entrega DHL, que entrega, né, entrega produtos, e aí ele naufraga com essa coisa. Meu Deus. E é quem patrocina o filme inteiro, né? Você falou aí um pouquinho também sobre lei, etc. Qual é a sua opinião sobre a lei de incentivo à cultura e sobre as políticas culturais para o audiovisual, tanto no Brasil quanto aqui na Bahia? Acho que as leis são fundamentais. Não existe, mesmo nos Estados Unidos, as pessoas falam que não tem, o Estado não investe. Então as leis são fundamentais. As leis, primeiro, os editais, eles são de formação, eu acho que eu sou de 3, 4, deixar ele estar sempre em formação, né, de inovação, a não ser que pegue um diretor para lançar aí. Mas as leis é quem você capta, que você é isenção de imposto, né, do Estado, do município ou do governo federal, mas é que dá o carimbo, a chancela que esse filme vale a pena ser investido. Por exemplo, eu pego uma lei de incentivo e ganho carro, né, para R$600 do estatal. Ainda mais a gente que tem um cinema tão sazonal, né? Na verdade, a gente nunca consegue pegar lei lá fora, das verbas lá de fora. Todo o nosso polo de marketing é no Rio e São Paulo, não é aqui. Né? Então a gente tem que sair para lá para captar. Daí o Fundo Setorial você tem uma obrigatoriedade de produzir, a gente tem que usar. Você concorre com a sua ideia, com a sua obra, mas ele está ali para você acessar, ele existe. Já a lei, não, a lei é o governo te dá uma carta falando que quem patrocinar é licença de impostos, né? E aí você tem que correr atrás. Esse é o mais difícil. Eu esqueci de perguntar, quando você estava na gestão, você criou o dia do documentário e o dia do curta, né? Dia do documentário 7 de agosto, dia do curta 4 de abril. Como é que foi essa ideia? O dia do curta a gente criou porque a gente, pesquisando, a gente viu que teve a lei do curta, foi criada 4 de abril, uma lei que funcionou e tal, foi ideia até do Sérgio Santeiro. E o dia do documentário foi uma ideia minha. Os 2 dias foi ideia minha, mas a data que voltou. E aí o documentário que voltou em votação, 3 nomes, e ganhou o Rio de São Paulo, que era o que eu queria que ganhasse, porque eu tenho ali como uma pessoa para mim no cinema. É um cara que trabalha o cinema com paixão, com respeito pela sociedade, com resgate da história oral, falando da minha aldeia para o mundo. Então eu amei essa pessoa, né? Então eu queria muito que fosse uma lei. Mas colocamos 3 nomes para votar e de lei, graças a Deus, passou na votação nacional. E a gente foi para o Congresso, a gente já foi tudo aprovado, só falta ser sancionado pelo presidente. Ai, dando um tempinho, porque o Bolsonaro assina essa lei. Mas a lei já foi aprovada em todas as instâncias, só para chegar a assinatura do presidente da República.
Mas aí a gente já comemora, é no dia do aniversário de São Paulo. Entendi. Solange, você até já trouxe aqui, mas eu queria que você falasse mais especificamente assim, quais são as suas referências, né, no cinema, no audiovisual, e qual gênero você tem mais predileção? Eu sou apaixonada pelo documentário, sempre. Porque mesmo que você ligou essa câmera aqui, eu me preparei um pouco parecido. Eu ficcionei, lógico, né? Sim. Forma de falar, tento falar mais pausado, porque eu falo muito rápido, as pessoas não me entendem. Então, lógico que eu mudo. Mas o documentário, a gente vive mais o lugar. Eu falo isso porque eu rolei Cega Seca de Sofia Ficção, mas a gente preparou 3 meses aqui o filme. Quando chegou lá, a gente entrou no set, foi embora. E depois eu fui rodar o São Paulo de Uauá, foi uma pena que a gente teve que ficar lá, viver o tempo das pessoas, o tempo do leiteiro, o tempo do vaqueiro. A gente tem que seguir o tempo deles, a gente não pode atropelar, até porque você está documentando, né? Você até pode refazer a cena, ficcionar a cena dentro do documentário, mas você obedece o tempo do local que você está filmando, né? Então é mais orgânico. E eu acho que a gente aprende muito mais com o documentário do que com a ficção. Meu marido era louco pela ficção e eu sou louco pelo documentário, né? Então, assim, eu tenho essa predileção. No cinema eu tenho várias referências, né? Feminina eu tenho a Bia Castro, que eu descobri, tem Silvia Abreu agora, que eu acho fantástica. Depois vem os mais jovens, tem Sofia Federico, que eu acho maravilhosa, eu acho que ela, para mim, é um exemplo do cinema pelo cuidado, pelo carinho, pelo respeito que ela tem aqui como um todo mundo, eu acho ela fantástica, é uma diretora que eu respeito muito, né? Então, assim, tem várias referências. Eu trabalhei com Cecília, e a força dela no set, de ser mulher e estar dirigindo, né? Então ela tem um conhecimento da produção e também da direção ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem várias pessoas que têm uma referência. Agora, claro que a gente tem o Orlando Senna, é um cara que é de Lençóis, que eu vi o primeiro filme ser rodado com ele, então claro que ele pesou muito na minha escolha, né? Uhum. Tem Paula, tem Ararife, tem Edgar Navarro, tem Joel, tem Jorge Alfredo. Então, são várias pessoas que eu convivi a vida inteira, com 6 anos na turma, convivendo com eles, né? Tem a nova geração chegando aí agora, tem muita gente, nem vou falar os nomes, se falar a gente, né, vai se perder, vai se esquecer. Mas, por exemplo, assim, tem uma pessoa como Henrique Dantas, que eu vejo que ele tem um cinema de guerrilha. Ele escolheu falar de cinema dos oprimidos. Então, é ali que ele fala, esse é o nicho dele. E é um nicho que é difícil de falar, porque é difícil de vender, é difícil de colocar na tela, né? Mas ele escolheu isso. Como em São Paulo ele faz, ele refaz Agora Sim, e depois ele faz esse outro aí, da alma, né? Esqueci o nome agora. Mas assim, que ele também pega pesado, então é importante. Né? Tem várias pessoas, tem Lula, tem Rodrigo, tem Gabriel, tem Gabriel, tem uma turma aí fazendo novo. Tem muitas mulheres que está chegando agora. E a Faculdade de Cachoeira colocou muitas mulheres no set, né, que a gente vê que tem mulheres negras também tomando seu lugar, seu assento, com seu lugar de fala também. Então isso é muito importante. Eu vi a relação de meninas que estavam produzindo agora, estão morando no cinema, com 2 mulheres negras. Eu achei fantástico isso, que é o seu lugar de voz mesmo, né? Tem uma editora nova, que é mulher, que é Daiane, que está com uma força grande. Tem uma menina que eu acho que ela é muito sensível, que é montadora, Milena, que ela trabalha, ela tem uma vocação para montagem, né? Ela não se despontou ainda, mas eu acho que ela tem essa vocação e que ela vai se encontrar. Então tem muita gente. Se a gente falar é até pecado, né? Quem termina errando. Mas assim, agora ultimamente, foi esses últimos 13 anos, 15 anos vivendo com meu marido, eu aprendi mais a me apaixonar pelo cinema do interior, né? Então ele é chamado cineasta interior no livro dele. Porque essa coisa do mais, falar da sua aldeia para o mundo mesmo, né? Se reconhecer, se reencontrar, se reconectar. A gente está nesse agora do coronavírus, como as pessoas estão se dando a mão, como agora a Itália escolheu todo mundo ir para a janela dos prédios cantar, né? Que é a arte salvando. Eu acho que essa coisa do você começar da minha aldeia para o mundo é muito importante, né? E a simplicidade também, eu acho que Geraldo me fez voltar para isso, a coisa do set não, do holofote, de quem é melhor, de quem é pior, todo mundo tem que ser mais coletivo. Me assusta muito o set hoje em dia, está muito todo mundo de salto alto, né? Todo mundo sabe muito, todo mundo. Então eu vou dar uma parada agora, tenho que finalizar esses 3 filmes, lançar e mergulhar dentro de mim para saber o que eu quero fazer do cinema.
No cinema eu vou estar, com certeza. Mas não sei se meu lugar é mais no set, por exemplo. Eu percebi que você tem uma preocupação muito grande com a formação, né? Então você faz diversas oficinas e vi também lá na descrição da página da Araçá que vocês têm calcado as ações também no cinema e educação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa importância de formar novos públicos, né? De passar a experiência para novas gerações. Quando eu fiz o Estranhos, que eu fui lançar, a gente comprou ingresso para dar nas escolas. No dia que a gente mandou o ônibus buscar, os alunos foram todos contentes, eles entraram no ônibus, e quando chegou no Sobe Embaixo, falaram, mas eu não assisti esse filme? Eu queria assistir um filme americano. As meninas que estavam comigo, que eram as monitoras, queriam bater as meninas de raiva, porque pô, a gente está pagando para escrever filme americano. Eu falei, não, aí tem que mostrar para ele que o cinema brasileiro também tem, tem a sua força. E o cinema americano, aí a gente assistiu o filme, depois foi um debate na escola, foi na Severo Vieira, a primeira escola que a gente fez. E lá a gente falou para eles da importância de você se conhecer e se reconhecer na tela. Então eu acho que o cinema educação é super importante. A gente criou um projeto que é o Cinema Vai à Escola, né, que não foi ainda lançado, falando de dinheiro, a Coca-Cola ia entrar com 1 milhão e saiu, porque ela ia ter que, a gente tinha que dar caderneta, caneta e caderno e tudo com a marca da Coca-Cola, e pode ser considerado como alienação, né? Então não pode. Então aí não pode, como era escola, era estudante, realmente formação não dava. A gente recuou o projeto, mas é um projeto que a gente quer que cada filme a gente leve por dia 90 alunos na escola, 45 no turno da manhã, 45 no turno da tarde, escolhendo escolas diferentes, né? E exatamente para a gente ver o nosso cinema, discutir sobre ele e a importância de nos ver na tela, representado na tela. Porque no fundo a gente percebeu por aquele Doc TV que a gente quer uma coxa de retalho da cultura brasileira, porque em todos os territórios brasileiros, 26 estados na UDF, todo mundo fazendo um documentário, todo mundo contava uma história da sua aldeia, né? E a gente, no dia que esse documentário ia ao ar, que a gente anunciava no Brasil, a maior audiência estava no estado que foi rodado o documentário. Então a gente quer se ver na tela, a gente só não tem a oportunidade e o cinema é muito caro, né? Então esse projeto de formação nossa vem pensando nisso. Os filmes que não vi, que é o festival, vem pensando exatamente na gente ver os filmes que não foram vistos, não necessariamente não no cinema, mas no VOD, né? Que é o nosso parceiro é o Cine TV Brasil, que é um canal. Então a gente quer que as pessoas comecem a perder o medo de que eu não consegui vender meu filme para a sala de cinema. Mas tem o VOD. Faça uma campanha diferenciada para que as pessoas vejam esses filmes brasileiros, que vai para um canal que só tem filme brasileiro, né? Então começar essa campanha de se ver na tela. E aí a formação tem o cinema educação e tem a formação cinema, duas vertentes. Uma com o Orlando Senna, que faz a parte de roteiro, e Geraldo meu marido fazia também o Enneagrama, o roteiro do Enneagrama, que é a formação de construção de roteiro, da escrita, e a minha, que é de produção, né? E agora a gente veio com a engenharia da produção, né? Que é isso, que a gente pensando exatamente o produtor como aquele cara que desde que ele encomenda a ideia ou compra o roteiro, até o empacotamento do filme e para onde que ele vai. E não necessariamente todos os filmes têm que ir para o multiplex, onde só 8% da população vê os filmes. Em 98 não vê. Então a gente quer pensar uma outra forma, que cada produtor, quando receber um projeto, entenda que projeto recebeu, para onde é que ele quer, você quer que ele vá, que filme é esse e que público ele pertence. Até porque quando você estuda esse projeto antes, estuda essa ideia antes, e descobre que público ele pertence, quando você vai vender o patrocinador, você vende com segurança. Porque o patrocinador também ele quer saber que você não está mentindo para ele. Não adianta falar que o filme, por exemplo, o filme Jardim das Coisas Sagradas, é um filme sobre o Candomblé, e o do Bradesco seria um dos patrocinadores. Quando a gente soube que o Bradesco era evangélico, a gente teve que falar para eles. E eles não patrocinaram. Entendeu? Então assim, não adianta você mentir, porque mais na frente você vai quebrar a cara e pode tirar do patrocinador, confiar nos produtores e não patrocinar mais nenhum. Sim. Então até a engenharia da produção vem pensando a produção como espinho da sala do cinema. É quem recebe a ideia, é quem empacota ela, é quem vende e quem armazena. Porque o armazenamento nunca é pensado. Para onde esses filmes vão depois? Onde eles vão ficar? Nós temos 62 cursos de cinema registrados no Brasil, já deve estar chegando a 80. Essas universidades recebem esses filmes, esses alunos discutem a produção brasileira, algum filme produzido no Brasil chega, né, nesse mercado que é a academia, né? Não chega, porque eu formei cinema e eu não vi um filme brasileiro. Né? Então, assim, pela academia eu não vi, a não ser Glauber Rocha, que é obrigatório você ver Deus, o Diabo na Terra do Sol e ver Terra em Trânsito, porque senão você é considerado analfabeto. Então, você não vê o Lei de São Paulo,
Você não vê Conic de Campos, que tem o Mário Delegado, que é um filme que é história no cinema, que você não vê. Então, os sistemas baianos você não vê, dentro da sua própria faculdade. Então, se a gente começa uma reeducação, ensino curso de formação, o cinema da escola e de produção cultural com a engenharia da produção, você começa a pensar esse outro mercado, você vai ter um outro escolamento. Então, as universidades podem passar a ser parceiras das escolas, entendeu? Então, por isso que eu falo que eu acho que meu lugar não é no set do cinema. É pensando no cinema, mas não no set. Eu preciso do cinema, porque eu respiro com ele, foi nele que eu me criei. Mas o set de filmagem em si me deixa muito restrito. Eu sou departamento, eu sou produção, eu sou diretor de arte, eu sou fotógrafo. Eu estou só naquele lugar, entendeu? Porque se você reparar, por exemplo, se eu tenho um filme para rodar aqui hoje, eu sou produtora. Eu só posso fazer esse filme durante um ano, porque eu recebo a ideia, eu produzo esse filme, eu finalizo esse filme, eu distribuo esse filme e eu armazeno esse filme. Agora, o técnico não, ele filmou isso aqui e já vai para o próximo. Ele não se preocupa, mas se eu prestei contas, se a Ancine me glosou, se eu não pude fazer mais filmes, se eu estou de forma errônea, né, se eu fiz alguma coisa errada, não tem. Isso ele vai para outro filme. Mas o produtor não. O filme ele fica 10 anos se você fizer uma Ancine respondendo por um filme. Então, para esse produtor ser esse produtor, ele não pode estar no set. Entendi. Ele tem que pensar macro. Aí por isso eu criei a engenharia da produção, pensando dessa forma. Muito bacana. E para Solange Souza Lima de Moraes, qual é o papel do cinema na sociedade? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu tenho algumas restrições a alguns filmes que são medalhões. Por exemplo, não tenho nenhum medo de falar. Tropa de Elite. É um filme para mim perigosíssimo. Porque é um filme que você induz a pessoa a sair da sala de cinema dizendo que se não aguenta, pede para sair. Né? E a gente está vendo aí hoje em dia o Padilha indicado para dirigir o filme da Marielle, que eu acho um absurdo. Um cara que sai do Brasil, que eu disse que o Brasil é inabitável, e hoje vem para o Brasil dirigir um filme de uma mulher que foi assassinada pela milícia. Né? É complicado. Então, assim, são filmes, né? Tem o primeiro filme dele que foi super vendido, como é que chama? Eu rejeito tanto que eu esqueço. De Padilha? Sim, o primeiro. Ai, meu Deus, eu também Gente, foi pro Oscar, inclusive.